Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Nós vamos então literalmente romper a barreira do som, tá bom? Tem essa imagem aqui que eu acho que é uma imagem muito bacana. Talvez vocês já tenham visto esse fenômeno ocorrer, mas ele basicamente ocorre quando algum objeto, normalmente uma aeronave, né, ela consegue atingir uma velocidade tão rápida, que ele perfura a barreira do som, tá? E aí no momento que acontece isso, a gente ouve um estrondo. E junto com esse estrondo a gente tem esse efeito visual aí que representa justamente o momento, né, em que essa barreira foi rompida. O que você precisa para romper a barreira do som? Ser mais rápido do que o próprio som. E como é que você consegue isso? A gente chama isso de Mach 1, né? E normalmente é aproximadamente 1.207 km por hora. Então se você conseguir ultrapassar essa velocidade, imediatamente ocorre esse efeito. Tem um estrondo muito alto e você vê aquele efeito visual ali. Tem alguns links dentro do AVA que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, da Super Interessante, falando sobre isso, e alguns vídeos do YouTube que mostram esse efeito ocorrendo. Vocês podem ouvir o som, vocês podem ver a imagem, então vale a pena conferir. São vídeos curtinhos, não precisa ver ele inteiro, pode ver só alguns, né, são uma compilação, né, de efeitos, então vocês podem pegar e assistir alguns, vocês vão entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Bom, coisas importantes para a gente estudar sobre a acústica do som. Som é energia, como as ondas, né, que quebram na praia, já falamos. Muito volume pode causar danos aos delicados mecanismos do seu ouvido. Muito cuidado para quem gosta de utilizar fone de ouvido com música em alto volume, beleza? Isso pode causar sim danos ao seu aparelho auditivo. Então muito cuidado com isso, pessoal. E os níveis de pressão do som, né, intensidade e volume, são medidos em dB ou decibéis. É o nome que a gente utiliza para fazer essa medição. E aqui eu trago uma comparação rápida para vocês. Deixa eu trazer essa figurinha aqui primeiro, que é um comparativo, tá? Então um sussurro bem baixo, 30 decibéis, uma voz numa conversa 70, uma pessoa dando um grito 90, um batistaca, uma britadeira, né, barulhos de obra 120, um motor a jato 170. E uma coisa que eu tenho trazido para as pessoas em aula e as pessoas têm discutido é justamente, observe aí como é que essa diferença parece pequena em alguns saltos. Por exemplo, comparar uma pessoa dando um grito com o barulho de uma obra, só tem 30 decibéis de diferença, mas como é que isso aqui funciona? E aqui a gente tem um sussurro baixo, são 30 decibéis, então quer dizer, é um salto tão pequeno assim, né? Quer dizer, como é que isso funciona? E a explicação para isso é que, na verdade, por favor, não me odeiem, mas a gente precisa falar de matemática para vocês entenderem isso aqui. Decibéis são medidos em escala logarítmica, beleza? E um gráfico de escala logarítmica, que vocês estão inclusive estudando na disciplina de matemática, né? Não sei se vocês já viram esse gráfico, o gráfico de log de x, né? Ele é um gráfico que basicamente faz esse movimento aqui. Ou seja, quando ele é pequeno, as variações no x também são pequenas no resultado, mas quando esse valor começa a aumentar, ele aumenta numa escala muito maior. Ou seja, a distância aqui não é tão grande, de um sussurro para uma conversa em som audível, tá? Então é por isso que tem um aumento mais significativo aqui. Porém, de 70 para 90 já tem um salto bem maior. De 90 para 120 já tem um outro salto maior ainda. E de 120 para 170 muito maior ainda. Ou seja, a escala logarítmica ela vai aumentando aí numa quantidade muito grande à medida que esse nosso x está aumentando também. Beleza? Então é por isso que a gente fala, mas só aumentou 50 decibéis, deve ser pouquinho. Mas na verdade não, aumentou 50 decibéis para quem já estava em 120 decibéis, isso aqui se tornou muito alto, beleza? Tanto que vocês imaginam aí estar do lado de uma aeronave que tem um motor a jato. Imagina o som que isso produz, não sei se vocês já tiveram experiência de algo parecido, ou então assistindo o vídeo que a gente colocou no AVA, vocês vão ver que são sons bem estrondosos, então é por isso que tem uma diferença que parece aí à primeira vista pequena, tá bom? Alguns exemplos rápidos aqui, acima de 90 decibéis no local de trabalho, você já começa a cometer erros por conta do problema na concentração, e com 80 decibéis já se torna praticamente impossível ouvir lá uma conversa no telefone celular. Então, de novo, olha lá, 80 decibéis é impossível de conversar no telefone celular. Você quer falar que 120 é o batistaca? Justamente pelo motivo que eu expliquei, beleza? Então tem aumentos muito grandes à medida que essa escala logarítmica aumenta. E com isso a gente encerra mais esse vídeo.
tá bom? Onde a gente fala um pouquinho sobre a acústica do som, a barreira do som, e agora a gente vai finalizar com o último vídeo sobre os projetos multimídia, que é efetivamente o nosso uso principal, tá certo? Então eu vou lá, daqui a pouco a gente retorna no próximo vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês aí.